estar atento, estar disponível a ouvir. É bonito, poético. A sociedade machista, eu acho que é uma sociedade em que as pessoas elas têm as suas possibilidades delimitadas pelo seu gênero. O que elas podem ser está determinado pelo fato de elas terem nascido com gênero feminino ou masculino. Uma sociedade que pensa que o homem é o centro de tudo, o homem é o chefe, o homem é o provedor, o homem é aquele que controla tudo. Uma sociedade que não vê que uma mulher pode ser uma presidente de uma empresa, uma mulher não pode ser a provedora da casa, esse tipo de coisa. Eu acho que é a sociedade que acha que o homem é superior que a mulher, que paga mais o trabalho do homem do que o da mulher, sendo que eles fazem a mesma coisa. Coisas que são delegadas mais a homens do que as mulheres, ou o cara que recebe mais que você, sabe? Porque ele faz a mesma coisa que você, mas ele recebe mais que você porque ele... não sei, sabe? Mas tem uma justificativa que as pessoas buscam para falar sobre para justificar alguns atos que são machistas que elas... eu não sei, assim, se eu não conseguir enxergar ou não querer enxergar. Existe uma palhaçaria, então, feminina e feminista? Será que ser palhaçaria feminina é feminista, necessariamente? Eu tenho muitas dúvidas, entendeu? Às vezes eu acho que não, cara, só por ser feminina isso já é feminista, isso já é muito poder, sabe? Tem empoderamento, entendeu? Não é que seja ou é da maneira que tem que ser e que eu acredito, ou não é nada. Eu não acho que seja por aí. Seria diminuir muito, mas é que, por exemplo, ver uma mulher, nessa perspectiva da palhaçaria, ver uma mulher reproduzindo uma gag do palhaço tradicional, produzida por um palhaço, criada por um palhaço, irrisível para os homens somente, é muito triste. Aí quando tu vê essa nova dramaturgia da palhaçaria feminina que tá nascendo, essas mulheres que estão criando novos assuntos, que estão rindo de novas coisas, cara, parece assim que saem 2 elefantes assim do teu ombro e que tu vê que a vida é outra coisa, sabe? Então, essa ruptura que pra mim é o grande barato, sabe? Até para essas mulheres terem essa opção. Não é que essas mulheres precisem agora ser palhaças feministas e militantes e... Não. Mas assim, para elas entenderem... Eu sempre fico imaginando assim, essas palhaças vendo esses novos espetáculos assim, contemporâneos da palhaçaria. Eu fico assim, caralho, nunca falei da minha menstruação e ri disso. Saca? Que vergonha. Ela vai pensar, o que essa mulher tá falando de menstruação? Não tem que falar isso pra ninguém. Eu escondo meu absorvente pelo banheiro. Eu tô tipo, pelo amor de Deus, eu queria que ninguém soubesse, sabe? Eu queria nem... E tá uma mulher, tipo, com absorvente, passando ele todo cheio de sangue no corpo dela inteiro, na cara dela. E todo mundo, rindo pra caralho. E tudo fica, sabe? É tipo, né? Eu acho que ela tem que ter uma opção de dizer, não quero esse negócio de passar absorvente na minha cara. Nem pensar que eu vou fazer uma gag dessa. Tá louca. Mas, tipo, né? Ter a opção de saber disso. Acho que esse que é o lance. E outro dia a gente estava conversando sobre a Donna Haraway. E aí eu vi uma fala de uma pessoa que estava falando sobre a teoria da Donna Haraway ser uma teoria feminista, no sentido de como ela constrói o pensamento dela, mas não necessariamente que fale sobre o feminino diretamente, né? Então eu acho que é um pouco isso também, né? Assim, tipo, acho que acho que isso está na gente o tempo todo, né? No nosso trabalho, em geral, a gente coloca coisas que estão num campo entre pessoal e político, assim, né? Então, acho que essa é uma questão que sempre vai estar, de alguma forma. Né? Eu fico me perguntando de muitas formas sobre isso, sabe? É que nem quando você vira e fala o que é arte, mas o que é o machismo na sociedade? Eu acho que tem o fato de que nós construímos a partir do racismo, eu acho. Porque como a sociedade foi se criando através disso,
como o comportamento do homem sempre é associado com algo forte, algo potente. E eu acho que o machismo é isso, construir como se as mulheres só fossem feitas para criar crianças e é isso. Então isso já vem trazendo desde a época do racismo, em qual as mulheres sempre estavam colhendo e os homens estavam fazendo o trabalho que seria de mão de obra forte. Então isso está muito associado, por causa do tempo da era, em qual as mulheres também não conseguindo seus direitos, então o machismo já gera disso, porque nós somos fracas e nós não temos a capacidade de ter a mesma competência que os homens. Eu acho que o machismo já começa aí. Tá tudo encaixado nesses padrões de capitalismo e machismo, e até tem muitas questões de racismo dentro, né? Como se chama? O paternalismo, que é típico pela sociedade machista, também é bem típico no racismo, né? Que é tipo o branco achando que tem mais inteligência para dominar os outros, que é igual ao homem branco que domina todos. Cidade em qual uns seres não têm direitos iguais que outros seres, que está acontecendo nesse momento, e é isso, né? Machista, em qual a força predominante vem dos homens, é isso, que se impõe acima do resto dos seres, né? Independente se são mulheres ou crianças. Eu passo todos os dias em casa com meu pai, porque, sei lá, eu não dou muita bola, eu não ligo pra isso, porque ele às vezes fala uma coisa que eu não gosto, eu começo a discutir com ele sobre as mulheres, que ele sempre fala que mulheres são feitas para trabalhar em casa, são feitas para poder cuidar dos filhos e só isso, só eles que têm que trabalhar. Nunca me ouve. Para ele a importância dele que importa. Só o que ele fala é o que ele acredita. Quando a mulher passa na rua, eles nos olham. É machista. Aqui no Brasil, principalmente, a gente anda na rua e a gente é assediada de uma forma... Não que os homens não sejam assediados, mas é totalmente diferente. É de um jeito agressivo que a gente se sente mal. Então, para mim, uma sociedade não machista é uma sociedade onde todos os direitos são respeitados. Inclusive o de ir e vir em segurança, sem você se sentir mal ou ter que se preocupar com que roupa que você está usando, por exemplo. O tempo todo, né, às vezes tem amigas que você percebe o medo, não sei o quê. Então eu não estou imune, muito pelo contrário, vivenciei situações em que foram difíceis para mim, sim. Eu vi agora na UF, onde eu estou dando aula, né, uma aluna que fiquei até emocionada, e ela também. Ela foi apresentar um trabalho sobre o feminicídio porque ela viveu isso na pele, né? Então isso, para mim, eu tenho um ponto extremamente positivo, que é ela botar para fora e ela compartilhar, ela trazer enquanto pesquisa. Assim como estou vendo muitas mulheres denunciando, coisa que também a gente não... Muito na rua, pelos homens, principalmente em festa, segurando o braço. E para mim é uma atitude muito machista, porque não tem um respeito com o corpo do próximo, né? Se percebe uma dominação da forma de agir e da forma de pensar machista. Não digo masculina em si, né? Eu vejo como um pensamento predominantemente masculino, mas o machismo para mim não está ligado com... O machismo não está ligado com ser homem, né? O machismo é mais a estrutura pela qual essa sociedade foi criada, né? Do que propriamente uma ação vinda do gênero masculino. Afeta de todas as formas, né? Afeta na minha forma de pensar,
afeta na minha forma de me vestir, afeta no meu meio profissional. É óbvio que quando a gente vai pensar no machismo, a gente pensa nos homens. Nós, mulheres, nesse lugar, a gente pensa nos homens e a gente pensa na ação desses homens com relação a gente, né? Mas eu sinto que o machismo também está muito impregnado na nossa fala de mulheres mesmo, né? Porque a gente vive numa sociedade que é regida dentro dessa estrutura, onde os homens ganham mais, onde os homens possuem privilégios, enfim. E, né, ver se conseguimos desconstruir essas coisas, né, que é estrutural, que é construído dentro da gente mesmo, né, desde criança. Você, quando nasce, você não sabe, né, uma pessoa ajuda na sua formação, né, e te dão algumas informações, e muitas das vezes essas informações são machistas, né? Então eu acredito que o caminho não é nem só conversar com mulheres. Eu acredito que o caminho, né, que eu até procuro seguir esse caminho, é conversar com os homens, né? Porque não adianta, eu acho que não adianta muito eu chegar para uma mulher e conversar, né, sobre machismo com ela, que ela tem que se impor, porque ela não é menor que ninguém, que ela tem que ser empoderada e tudo mais. Se eu não conversar com o cara, o companheiro, ou o pai, ou o irmão, né, que é quem faz ela se sentir diminuída. Então eu acho que o caminho é conversar mais com os homens. Tem um pouco de dificuldade, porque às vezes quando falo assim, homem, eu sinto até um pouco de ranço, né? Mas eu acho que conversar com os homens, eu acho que é um melhor caminho, fazer com que eles entendam. Ele era uma pessoa muito machista, mas ele resolveu querer desconstruir o que foi construído dentro dele, e eu achei isso muito bacana. Mas isso me afeta um pouco no meu âmbito familiar, que eu digo com parentes, irmãos, pai, né, que são pessoas ainda bem machistas, não convivem comigo, né? Eles moram no Nordeste e eles têm um pensamento totalmente diferente, né? Não concordam com muitas coisas do que eu penso, né? E isso me afeta no emocional, isso me deixa bem triste. Eu nunca fui muito dessa coisa de querer gostar de brincar de casinha, boneca, quero ter tantos filhos, quero casar com tal idade. Eu nunca fui muito disso. Aí todo mundo sempre me fala, você vai achar alguém, não sei o quê. Você tem que saber fazer isso, que senão seu marido não vai gostar de você. Então isso sempre foi algo muito forte. De todas as pessoas que convivem comigo sempre me falaram muito isso. Essa questão de que a mulher ela tem que fazer as coisas, tem que ser de um jeito condicionado ao homem, isso é algo que sempre esteve muito... É algo que sempre foi muito forte na sociedade. Então até isso melhorar, até as pessoas pararem de pensar dessa forma, isso ainda vai demorar muito. Então isso ainda é muito presente. Acho que é ao redor de todo mundo. Acho que isso é muito uma questão de tipo, se o homem tá feliz, tá tudo certo, mas se a mulher tá feliz, então, ela tá feliz porque o homem tá feliz, ou ela tá feliz que tipo, o homem tá lá mal, ela tá fazendo as coisas pra ela e ela tá feliz por isso. Mas se o homem estiver mal, então, poxa, já tem algum problema aí. É tudo sempre muito assim. Tudo tá muito condicionado como o homem tá se sentindo, mas dificilmente é como a mulher tá se sentindo. Eu acho que isso é importante para nós que estamos aqui e também para gerações futuras, porque isso é um comportamento muito ruim. Isso pode prejudicar o psicológico de uma pessoa. Então isso é algo que tem que ser conversado para que as pessoas já tenham essa mentalidade de que o homem não é superior à mulher. Todo mundo pode fazer de tudo. Então acho que isso é importante se conversar sobre isso para que as pessoas parem de pensar dessa forma. Para que mais para frente, daqui a 50 anos, as pessoas já não pensem mais desse jeito. Os homens dominam o modo masculino, a perspectiva masculina é a dominante, é a que
Os homens é que ditam as normas, os homens é que, no fundo, ainda são mais responsáveis por fazer as leis, por regular o modo como a gente vive, né? Então, ainda é dado mais poder aos homens. Os cargos de poder, os cargos mais altos ainda são masculinos, mesmo em áreas em que as mulheres são mais numerosas, né? Então ainda existe uma barreira. É uma sociedade em que tem barreiras para que as mulheres se realizem e construam seus caminhos, independentemente do que a sociedade dita ou espera delas, né? Que cada uma encontre realmente possa seguir suas vocações. Muitas profissões eram vedadas às mulheres, né? Hoje a gente já vê, por exemplo, mais motoristas de ônibus, vários cargos assim, né? Então é isso, ainda é uma sociedade em que ainda existem espaços em que as mulheres não são recebidas ou são maltratadas ou são postas de lado, né? E eu acho que felizmente isso está mudando, mas a passos lentos. Então ainda estou viva para ver alguma mudança nesse sentido, longe de ser o ideal, mas eu estou vendo isso. Mas acho que também passa por uma mudança de nós mulheres não reproduzirmos isso, sabe? Eu acho que tem que ser muito parceira, muito de conversar, evidentemente, né? Para ouvir, para ter uma escuta, para não reproduzir isso nos nossos comportamentos, nos ambientes de trabalho, quando a gente assume alguns lugares de chefia, nos nossos comportamentos dentro da família, nas nossas amigas, nas nossas disputas, porque uma coisa que me inquieta também é que, de novo, como esse sistema capitalista nos coloca num campo de disputas, do tal vencedor, do tal empreendedor, e de que basta você se empenhar, você vai chegar nesse tal lugar, nesse espaço de poder, nessa visibilidade, nessa coisa toda, normalmente te coloca nesse lugar individualizado. Nunca se pressupõe um coletivo para chegar nisso. Então, e como não há lugar para todos, cada vez mais é reduzido esse espaço, nos é tirado, você precisa eliminar o outro para chegar no tal lugar. Então, nesse eliminar o outro, não se percebe que você está eliminando a sociedade, a tua humanidade, você está eliminando teus companheiros possíveis, tuas amigas, tuas colegas, às vezes alguém na tua própria família, às vezes irmãs que estão disputando, às vezes primos, às vezes, entende, amigos. Por quê? Porque ao chegar nesse tal lugar, você não enxerga mais ninguém. Você precisa eliminar do caminho. Então, não importa se é homem ou mulher. E nisso você está entrando nesse campo de disputa, eliminando também os teus iguais. Né? Claro, diferentes, no sentido que somos diferentes mesmo, mas somos iguais no sentido que somos todos humanos. Então, essa disputa nos coloca nesse lugar, e é crescente isso. Entendeu? Então, se a gente não cuidar, a gente está fazendo essa luta, sim, mas nós precisamos ter cuidado para não reproduzir esse campo de disputa, de querer esse lugar de poder, e que é um lugar ilusório, é um lugar exploratório, é um lugar que não é humanitário, que não é solidário, não é comunitário, muito pelo contrário, extremamente excludente, e que você vai precisar eliminar o outro para chegar nesse tal lugar que você vai chegar lá e dizer, poxa, mas fiz tudo isso para isso, entende? Não vale. Não. Então eu estou inquieta nesse momento com isso também. Não basta eu ter esse componente feminista, não basta eu só lutar para mudar essa realidade do feminicídio, da violência contra a mulher. Sim, é fundamental e é urgente, contra o racismo. Então eu abraço essas causas comigo, eu carrego elas comigo. Eu tenho alunos na universidade
na minha sala de aula uma grande maioria de alunos negros, pobres, lésbicas, gays, estão pobres, né? Então essa exclusão ela nos atravessa. Você sai de casa e até o lugar que você está de trabalho, na universidade, na sala de aula, na escola, no teu trabalho, nas coisas que você faz, você é atravessado por isso. Então eu tento conversar nos estudos, nas pesquisas, nas conversas, na construção política, eu tento na micropolítica fazer essas transformações em mim também. Onde que eu estou reproduzindo essa lógica? No meu discurso, no meu fazer, na minha prática, como posso mudar a minha forma de ser? Entendeu? Não é só o inferno são os outros, né? O problema está lá fora. Não, está em mim também. Que muitas vezes, contraditoriamente, posso estar reproduzindo tudo aquilo que eu tanto combato, questiono. Na minha não afeta nada não, porque eu não dou confiança. Mas afeta na vida de muitas pessoas que dão confiança, né? Que deixa aí, fala que vai parar e não para, que acha que é normal, eles pensam que é normal e não é. Já até aconteceu comigo. Aí não era curta. Aí falou assim que não tinha que usar roupa curta, aí eu peguei e usei. Questão de sair, ele acha que a mulher não tem que ficar dentro de casa. Questão que se eu falar que se fazer uma tatuagem, ele fala que a mulher piranha que tem. Antigamente ele não deixava eu usar argola, uso. Aí ele falava que a mulher é piranha, a mulher é macumbeira. O corpo é nosso, a gente tem que ser independente mesmo, tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que estudar, pra não depender de homem nenhum. E eles acham que a gente tem que depender deles, né? Então eles não gostam porque eles querem que a gente depende deles. É um grupo de pessoas, independente se são homens ou mulheres, mas um grupo de pessoas que pensam não no ser humano, mas na mulher, né? Que ela é um ser menor que o outro ser humano, que é o homem, né? Simplesmente porque é do sexo oposto. Para ver se os homens se ligam, né? Tendo mais as mulheres e não tentar ser superior a elas. Parece que os homens não entendem as mulheres. É só ouvir, tipo, a outra pessoa, sabe? O outro lado. Tipo, e entender como a pessoa tá se sentindo e ter empatia com aquilo, de alguma forma. Eu acho que afeta diariamente, né? Porque mesmo que a gente não perceba... Quer dizer, acho que antes a gente não percebia muita coisa, né? E acho que hoje em dia essa consciência tá mais aflorada, mais... as questões estão mais visíveis, né? Então tá mais difícil deixar passar coisas que talvez antigamente a gente deixasse. Então, muitas atitudes, né, que inferiorizam, que diminuem, que colocam a mulher num lugar que não é legal, né, que não é... que seria, né, inferior ao do homem. Isso é muito comum, muito frequente e é diário. Você está sempre ser olhada como, né, menos capaz em vários ambientes, né? Então é difícil, acho que realmente afeta muito a vida de todas nós. De falar, eu acho que hoje, né, se fala muito e eu sinto que as pessoas estão parando para pensar sobre. E eu acho que isso é importante, que algumas pessoas estão tentando se conscientizar. Mulheres e homens, né? Não só os homens, né? Muitas mulheres que são muito machistas hoje aceita falar sobre isso e aceita que tinha uma opinião equivocada e que pode melhorar também, mudando as suas próprias atitudes. Então eu acho que a gente tem que falar, o tempo todo. E tem que falar no ambiente de trabalho. E tem que falar para o seu chefe que é machista. Então eu acho que é muito, muito importante falar. Eu acho fundamental para a conquista de espaços, em primeiro lugar. Eu acho que a gente tem essa obrigação de denunciar, né? Eu acho que é fundamental para que a mulher
ocupe um lugar de respeito maior. Então, falar sobre isso é abrir as possibilidades de pensamentos, tanto no nível estrutural, né, pensando em mudar conceitos empresariais e de mercado, quanto no nível dos relacionamentos também, né? Acho que discutir isso é abrir pensamentos, abrir possibilidades, e melhorar, né? A mulher está tendo seu espaço, mas ainda falta muito ainda para ela chegar, né, e conquistar totalmente seu lugar no mundo, que só a mulher não foi feita para viver baixo do pé do homem, nem em cima da cabeça, nem, né? O certo da mulher é viver ao lado, não sendo esmagada, né, conforme muito passa na televisão, as mulheres sendo massacradas. Ao meu ver, assim, caramba, que medo é esse de caminhar junto, sabe? Da onde vem esse medo? Porque pra mim isso é medo. Só pode ser medo. Talvez é por causa da convicção do poder que a mulher tem, né? O poder uterino, o poder feminino de gerar. E os homens, eles tanto sabem disso que se colocam, querem dar esse passo à frente, sabe? Querem dar sabe, para se colocar, assim. Só pode ser isso, né? Eu aqui pensando. Eu tive uma relação de 9 anos que no decorrer dessa relação havia vários indícios de comportamentos que nessa mesma pegada, tipo, de projeções e tal, num relacionamento hétero. Então vai muito sobre o que a sociedade fala que é um relacionamento hétero, sabe? Em como isso é construído, sabe? E todas essas construções, assim, tanto da sociedade quanto da própria cabeça da pessoa, tipo, tinha um grau de que em algum ponto tinha um machismo, sabe? Acho que até no meu término, meu pai veio pra mim perguntar assim, mas por que você não pode perdoar? Naquele intuito de que a mulher perdoa tudo, sabe? Como a minha mãe faz com ele, entende? E aí isso me transpassou, porque foi uma relação construída na minha juventude, e isso vai tipo, acho que é um tempo muito bom de construção de personalidade. E que, como isso também ocorreu junto, tipo, isso ainda reverbera na minha vida, sabe, de alguma maneira. Às vezes eu não consigo identificar se a causa é essa, ou isso até passa batido, assim, mas isso reverbera, sabe, na minha relação interpessoal, tipo, na rua, com as pessoas. A forma como eu sou olhada na rua, na forma como eu tenho que me portar, é curioso, porque tem delicadezas do machismo, para além do eu sair... Bom, eu sou uma mulher de 1,77 m, né? Então a maior parte das coisas ficam curtas em mim. E aí tem o olhar do porquê que se usa essa roupa, né? Se tá usando uma roupa X é porque quer um olhar Y. É o cara que segura no braço, é o jeito como ele te olha, é uma cantada mal feita. Isso eu acho que é um pouco padrão, não tô pormenorizando, mas eu acho que é um pouco padrão. Agora, no campo da subjetividade, eu não gosto de disputar dor, mas se eu for graduar dor, eu acho que a violência do não sonhar, a violência do não se permitir voar, é a maior de uma sociedade machista, que determina os afetos, determina as inspirações. Quando você está enjaulado nesse lugar, quando você nem medo sente mais, para mim, eu acho que é a pior prisão de uma sociedade machista. É uma sociedade que prima por direitos dos homens em detrimento
dos direitos das mulheres, assim, onde os direitos dos homens são prioridade, né? Onde se tem uma desassociação de o que um pode mais. Sempre um homem vai poder mais do que uma mulher, ou do que corpos que performam feminilidade, né? Existe um conceito muito forte de gênero, e você é ou não homem, e as pessoas consideradas homens têm privilégios contra todas as pessoas que não são consideradas homens. E aí tem outras, tipo, essa sociedade gera o seu oposto, que é a mulher, e a mulher, se encaixar no padrão e no lugar que é previsto por ela, também tem privilégios também, em comparação com as pessoas que não se encaixam nesse padrão tão pouco. Essa mulher que sofre essa violência, muito mais um corpo de uma mulher negra, mais ainda, se a gente for considerar uma mulher indígena, uma mulher lésbica, eu acho que essa... ou cigana, digamos assim, esses povos originários, ou uma mulher pobre, né? Mais ainda a gente pode considerar que aí tem uma violência muito maior, né? Então a gente não pode, no meu entender, fazer esse enfrentamento político desconsiderando esses componentes, sabe? De classe, né? Da pobreza, e nem da dimensão sexual, porque cada vez mais nós estamos vivendo uma censura brutal no nosso país, e não só no nosso país, né? Com relação a essa violência de gênero, mas a violência com relação à condição sexual também. Então, eu acho que está faltando aí um respeito, né? Um respeito ao que o outro é, sem a depreciação, sabe? Sem, para você se sobrepor e se valorizar, você ter que neutralizar e apagar o outro para você ter o poder, né? E de domínio. Porque, na verdade, eu acho que o machismo é um domínio, é uma luta de domínio, de dominação e de poder, mas anulando a sua contraparte. A gente é circular, a gente não é uma coisa ou outra, né? Nós somos muitas coisas. O homem é tipo, né? Ou ele é o picão, ou ele não é nada, ou ele tá ali, né? Ele é uma coisa ou outra o tempo todo, assim. A gente é um monte de coisas ao mesmo tempo, né? A gente é muito mais circular do que essa coisa do homem, assim. Porque é tudo uma coisa só, sabe? Da onde eu venho, tudo é uma coisa só. O profissional tá ligado a seu dever como um ser humano, assim, né? Eu aprendi isso também, não é uma coisa... Porque a imposição, né, talvez ela venha querendo separar tudo também, sabe? Categorizar tudo, assim. E aí eu aprendi que tudo é uma coisa só. Então, o seu dever profissional está associado ao como você se sente em família, o que é família para você, e enfim. E o machismo, né, sempre querendo pular na tua frente, assim, sabe? E na minha situação, assim, é difícil dizer aonde foi mais forte, porque até isso vai refletir nos meus relacionamentos, vai refletir em todas as minhas escolhas, né? Nosso cotidiano, comportamento feminino, comportamento da mulher, as escolhas que ela faz, quantos homens ela se relaciona, como ela se comporta. Isso a gente vive diariamente. Eu vivo isso morando no Rio de Janeiro, talvez o bairro mais alternativo da cidade, que é Santa Teresa, e o tempo inteiro a gente questionado, o tempo inteiro teu comportamento observado. Por ser de periferia, né, quando eu nasci, a gente já morava em conjunto habitacional. Aí eu saí do conjunto habitacional quando eu já tinha de 14 para 15 anos, também por isso, porque eu e minha irmã, a gente já estava adolescente, com um corpo muito chamativo, né? E aí meus pais também começaram a se preocupar e, enfim, vamos sair daquele lugar. A gente nem saiu para tão longe, só saiu de dentro da comunidade para perto da linha principal, perto da linha do trem, inclusive lá em São Gonçalo,
porque também os nossos corpos eram corpos que chamavam muita atenção naquele contexto. E aí, até hoje, pra mim, quando eu compro uma roupa ou quando eu vou fazer alguma coisa, eu sempre fico pensando assim, será que essa roupa, sabe? Porque por ter a bunda muito grande desde pequena, sempre foi um lugar de me controlar. O machismo afeta a minha vida de tantas maneiras, assim, muitas, porque é algo que tá muito dentro da gente, né? Não é uma coisa que você... Claro, existem fatos óbvios, do tipo, eu quero sair sem sutiã e com short que apareça a minha bunda e eu não quero que ninguém me olhe, eu só tô saindo assim, não é pra ninguém, né? Tem coisas muito práticas, tem homens que vão te dizer coisas do tipo, fala mais baixo, do tipo... Mesmo quando a gente não percebe, até dentro de casa, muitas vezes, né? Então, eu já fui vítima de relacionamentos abusivos, né? E a gente não era tão equipada como é hoje para perceber e para lutar contra isso. Muitos comportamentos agressivos, abusivos, foram naturalizados, né? E aí muitas vezes eles estão, quando você vê, eles estão também dentro da sua vida, mais íntima, e é onde também é mais difícil lutar contra ele, porque envolve sentimento, né? Envolve emoções, e a gente acaba às vezes se envolvendo com caras que têm comportamentos machistas e difíceis de combater, porque eles são socialmente ainda aceitáveis ou ainda são a norma de comportamento entre os homens. Já tive relacionamento que eu não consegui perceber que o rapaz era machista pelo fato de passar tanto como, tipo, você não se sentir pertencente ao teu corpo e eu acho que o machismo é isso, quando você começa a manipular a pessoa e sei lá, não sei, eu acho que eu tô falando de repente de relacionamento abusivo, mas eu acho que é uma construção que a sociedade faz pelo fato da pessoa ser machista, então ela acaba controlando seus sentimentos, o seu corpo e tal. Acho, porque tem muita gente que não entende, né, e acha que é normal, que é proteção, que é muito amor, que acha que a pessoa tá tentando cuidar dela de uma forma diferente. É uma sociedade em que a mulher só obedece ao homem. E a sociedade não pode ser assim. Cada um tem que ter seu compromisso consigo mesmo, não com o homem ou com a mulher. O empoderar não é que um é melhor que o outro, eu acho que é respeitar cada um as diferenças. O homem tem diferenças, mulheres têm diferenças. A gente só tem que se respeitar. Só isso. Ninguém tem que ser melhor e nem tentar se igualar. Acho que as diferenças que são válidas e fazem esse mundo, essa convivência poder ser melhor, né? Mas aí as mulheres têm que criar menos machistas também, né? Que eu acho que as mulheres acabam aceitando e propagando, né? Os filhos, enfim. Agora, sabe o que eu acho mais forte? É o machismo da mulher. Porque o machismo não é necessariamente do gênero masculino, é o homem que exerce. Quem cria esses homens são as mulheres. Então, as mulheres são machistas e muitas vezes mais machistas do que os próprios homens, porque elas é que perpetuam o machismo, elas é que se submetem, sabe, e que alimentam e que criticam outra mulher de forma machista. Isso acontece porque muitas mulheres permitem que os homens façam muitas coisas. O homem mexe, a mulher não faz nada, o namorado implica, não corta, e isso sempre vai se agravando. Por isso muitas mulheres também são mortas, porque, tipo assim, o namorado impõe uma coisa e ela não faz aquilo do jeito que ele quer, por ela ter acostumado a aceitar sempre tudo que ele impõe, isso acaba prejudicando, porque ele sempre vai achar que ele tá certo de cobrar aquilo, mesmo não estando.
uma sociedade machista é uma sociedade em que a maioria das pessoas não tem consciência de que estão vivendo numa ideologia muito forte, e que tem não é só a ideologia, é a opressão. Eles não estão nem conscientes da opressão que estão vivendo, porque na sociedade machista não é só as mulheres, não é só as pessoas trans, não é nem as pessoas que não binárias. É todo mundo, são os próprios homens também que vivem oprimidos sem ter consciência disso. Eu acho bem doido, assim, falar sobre uma mulher que ainda não passou por uma experiência, ou ela passou e ela não conseguiu identificar, ou ela passou, assim, eu não consigo ver para além. Acho que discutir isso é abrir pensamentos, é abrir possibilidades, é melhorar, né? Melhorar para todo mundo. Eu não vou dizer que o homem, que a gente, mulher, tinha que ter o mesmo direito do que o homem, ou o homem ter o mesmo direito que a mulher. Mas eu acho que deveria, tipo assim, o homem, eu acho que deveria sim ajudar a mulher dentro de casa. Porque isso daí não é uma tarefa só de mulher. Porque meu avô ajuda minha avó dentro de casa, então eu não vejo isso problema nenhum. Como uma mulher pode fazer uma comida, um homem também pode. Como pode arrumar a casa e tal. Eu acho isso... Sim, por mim, eu não... Entendeu mais. E qual a importância de falar sobre isso? Eu acho que seria bom, né? Que incentivar os homens, sei lá, a ver que isso não é, sei lá, não é impossível, sei lá. Acho que a sociedade machista é aquela que não oferece oportunidades iguais, respeitando as diferenças. Porque eu acho que quando a gente pensa, muita gente, quando pensa em machismo, pensa numa igualdade, né? Os machistas falam, né? Mulheres querem ser iguais aos homens. Não é isso. O que se quer são oportunidades iguais, respeitando as diferenças entre homens e mulheres. O papo de mulher que odeia homem, entendeu? Aí resume a essa máxima. A escuta, para mim, é a condição fundamental para o bem viver, né? Porque a escuta é respeito. A escuta é respeito. Eu não consigo falar nem que a escuta é uma ferramenta para que se construa. Pode ser também considerada uma ferramenta para que se construa, seja um planejamento, seja um projeto, mas a escuta é desejar ouvir o outro e entender a perspectiva do outro. É entender que as vivências dele fazem ele olhar sobre um outro prisma para a mesma situação, né? E que essa diferença pode me complementar e me abrir os olhos. Nosso corpo nos pertence. Ame-se com a intensidade que a publicidade te odeia. Se na TV pode, se no outdoor pode, aqui também pode. Minha nudez é política. Vai ter gênero na escola, sim. Eu não vim da sua costela, você que veio do meu útero. Estado, não se meta no meu útero. O ventre livre. Gravidez apenas quando desejada. Minha fé não atrapalha minha sexualidade. Pelo amor da violência sexual, tirem meus rosários dos meus ovários. Estado laico, nem santa nem puta, mulher. Marcharemos até o dia em que sejamos livres. Pelo direito a ser livre sem medo. Nenhum direito a menos. Machismo mata. Roupas apertadas não são desculpa para estuprar. Ônibus lotados não é motivo para palpar. O transporte é público, meu corpo não. O corpo é meu e não de quem quiser.